6 minutinhos agora para o meio-dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um prazer estar com você aqui nessa cobertura especial também. Porque vai acontecer daqui a pouco, por volta de 2 da tarde, a interdição de uma das pistas expressas da Dom Pedro em Campinas, nesse ponto que a gente está vendo aqui nas imagens aéreas ao vivo. Lembrando que é o bloqueio de maior impacto no trânsito da Dom Pedro dos últimos 10 anos, pelo menos. E o repórter André Natali está lá ao vivo acompanhando os últimos preparativos da concessionária. E aí, Natali, tá tudo ok já, quase tudo pronto para que o desvio seja feito da pista expressa para a marginal nesse ponto onde você está. Isso mesmo, Eduardo. Boa tarde novamente para você, para todos que nos assistem. A gente está aqui no quilômetro 131, que fica bem próximo do Trevo do Galeria. Daqui até ali perto do acesso para Campinas Mogi, né, para frente um pouquinho do Carrefour, todo esse trecho de cerca de 3 quilômetros ele será interditado. A gente está nesse exato ponto aqui, vendo essa sinalização, né, essas placas laranja e branco aqui, onde vai ser feito esse desvio. Então, para o motorista entender, o pessoal está vindo de Jacareí ali, né, passando pela Leroy Merlin, tem uma subidinha e aí logo à frente, no quilômetro 131, antes um pouco do Trevo do Galeria aqui, vai ter esse desvio. Esses carros que a gente está vendo agora, passando ali na Via Expressa, todos esses carros, todos esses veículos, eles vão ser desviados para a direita, exatamente onde a gente está vindo ali, que uma faixa já foi pintada. Essa pista aqui é a marginal, então a Expressa ela vai ficar bloqueada daqui até lá na frente, um pouquinho para frente do Trevo do Carrefour. O trânsito vai ser desviado então para a pista marginal e uma parte do trânsito também para a pista local, que é uma que fica mais à direita ainda, ou seja, tudo que a gente rodava aqui nas 3 faixas da Expressa, da rodovia Dom Pedro, vai ser desviado para essas outras 4 faixas, da pista lateral e também da pista bem local aqui, que fica aqui bem perto do canteiro de obras. Essa obra deve durar até novembro, né? A expectativa aí de 6 meses, entre novembro e dezembro desse ano, a expectativa de que essa obra seja concluída. O trânsito que será desviado aqui deve complicar a vida do motorista aí, cerca de 20 minutos, 30 minutos é o cálculo que a concessionária está fazendo, que as pessoas vão perder, né? Ou seja, vai aumentar muito o volume de veículos, cerca de 125 mil passam aqui todos os dias e o movimento é tão intenso que foram construídas essas pistas marginais justamente para dar suporte, para dar vazão para todos esses veículos. Mas, segundo a concessionária, ainda tem alguns gargalos, né, que precisam ser eliminados aqui, alguns pontos mais críticos. A gente está vendo até imagens aéreas, né, mostrando onde vai ser feito esse desvio aqui e tudo que vai acontecer. Lembrando que só vai ter interdição, gente, da pista expressa sentido Anhanguera por enquanto, ou seja, de Jacareí indo para Anhanguera. No dia 14 desse mês, aí sim, vai ter bloqueio no outro sentido, sentido contrário, que é a pista sul. A concessionária Rota das Bandeiras prevê um impacto significativo no trânsito, aí, principalmente nos primeiros dias, né, até o pessoal se acostumar, se adaptar, mas reconhece que nos primeiros dias o atraso pode inclusive ser maior do que os 20 minutos. Agora, gente, vamos ficar atento também, uma informação bem importante para quem passa por aqui. A gente sabe que o trecho aqui é de 100 km por hora, né, quem trafega aqui nessa região, mas a velocidade ela vai ser bem mais reduzida. Na marginal, 60 km por hora e também na pista local, que são as 4 faixas que estão aqui atrás da gente. Então, de 80 vai baixar para 60, vai ter fiscalização, tudo isso para evitar acidentes, né, Eduardo? Já que o pessoal tem que entender que não está rodando na pista rápida, na expressa lá, vai ter que diminuir a velocidade para evitar acidentes e para evitar transtornos. Edu, paciência, não tem outra palavra, vai ter que ter muita paciência para passar por aqui. E se preparar para toda essa mudança, né, Natália? Eu vou até pedir para o Márcio Silveira, o seu cinegrafista ali, mostrar, ficar com essa imagem aí justamente do desvio, do exato local onde o trânsito vai ser desviado da pista expressa para a marginal. Exatamente esse trecho, Natália. Obrigado ao Márcio Silveira aí. Porque eu estou aqui com o Stefan Campineiro, lembrando ele que é o gerente de comunicação da concessionária Rota das Bandeiras. Ele estava me contando agora há pouco que às 2 da tarde, além da interdição da pista expressa, o trânsito vai ser afunilado justamente nesse acesso aqui da pista expressa para a marginal. Ou seja, a expectativa é que às 2 da tarde o trânsito trave se o motorista deixar para acessar a marginal nesse ponto. É isso? Exatamente, Eduardo. A recomendação para os motoristas que estão pela pista sentido Anhanguera da Dom Pedro, quem está na pista expressa, é que acessem a via marginal já na altura do quilômetro 129, logo depois do trevo da Leroy Merlin. Por quê? Porque neste ponto, onde haverá o desvio da pista expressa para a marginal, a concessionária, junto com a Polícia Rodoviária, fará uma operação comboio para redução de velocidade dos veículos e direcionamento deles da expressa para a marginal.
E num primeiro momento, nesta tarde, eles vão entrar para a pista marginal somente em uma faixa, porque será implantada a sinalização complementar do desvio. Isso reforçando, então, vai até às 5 da tarde, essa pintura aí, afunilamento, tudo. Exatamente, até às 5 da tarde. Depois disso, a situação se normaliza com 2 veículos por vez entrando da pista expressa para a marginal. Ok, então você, motorista, fique muito ligado. É bom, então, acessar a pista marginal pouco depois, aquele acesso ali, pouco depois da Leroy Merlin, para você evitar problema, o afunilamento nesse trecho aí que a gente está vendo. O outro acesso que fica um pouquinho mais à frente, já mais perto do Galeria, o trânsito deve travar com uma faixa só. O Stefan, ele está aqui, gente, para responder a sua dúvida. Os nossos canais de comunicação já estão liberados desde o início aqui do IPTV1, a gente começou mais cedo. Agora já estamos por volta do meio-dia, né? Boa tarde para você que está chegando agora. Já estamos nessa cobertura especial. Se você tiver uma pergunta para o Stefan, para o gerente de comunicação da concessionária, você pode mandar agora, ok? Pelo nosso WhatsApp, que é o 999920000, ou então postar no Twitter com a hashtag IPTV1. O Stefan está aqui, está aqui para responder e tentar ajudar o motorista nesse novo desafio aí no trânsito de Campinas. Antes de entrar nas perguntas, que nós temos várias aqui para você responder, vamos explicar melhor essa obra, né? Nós temos uma ilustração aqui do primeiro trevo, o trevo do Galeria. Que obra exatamente vai ser feita aqui nesse ponto, Stefan? Eduardo, aqui hoje no Galeria, na altura do quilômetro 131 da rodovia Dom Pedro, nós possuímos 2 viadutos na pista expressa, um em cada sentido, que não estão adequados ao padrão das novas marginais. A intervenção nesse ponto consistirá na demolição desses 2 viadutos, a construção de 2 novos viadutos adequados ao padrão das marginais. Vai ter demolição, então, também nesse ponto. Demolição desses 2 viadutos, a construção de novos viadutos e depois disso a concessionária Rota das Bandeiras fará a escavação sob a rodovia para a implantação dessas 4 alças de acesso, para a implantação do trevo Galeria efetivamente, que garantirá a ligação do tráfego para os motoristas que vêm da região do Taquaral, descem aqui a Avenida Carlos Grimaldi, até o sentido contrário da rodovia. Num trevo para facilitar para o motorista, com condições muito parecidas, muito semelhantes ao trevo da Leroy Merlin. E a da passagem inferior, vai ter também nesse trecho mais para frente, uma passagem por baixo ali do viaduto ou não vai ter isso? Exatamente, essa escavação será feita para garantir a ligação sob a rodovia, então permitindo que o motorista passe da pista sul, sentido Jacareí, para a pista contrária e vice-versa. Trevo do Carrefour agora, vamos ver. O outro trevo que vai ter obra. Aqui também vai ter demolição de viaduto. Mesma característica do trevo Galeria, a demolição desses 2 viadutos, construção de novos viadutos, mas aqui com uma característica diferente em relação ao trevo Galeria. Hoje, quem passa por ali percebe que é uma passagem muito estreita, até veículos de grande porte às vezes costumam ficar presos sob a rodovia, sob essa passagem. Então, depois da demolição, será feito o alargamento da estrutura e o restabelecimento do tráfego nos 2 sentidos da rodovia, tanto do Parque Imperador para o Carrefour, quanto no sentido contrário, com uma faixa de rolamento, acostamento e passagem para pedestres, o que hoje não existe. Os pedestres disputam o mesmo espaço com os veículos. Essa situação de risco vai acabar. Ok, novas alças então para facilitar o acesso a essa passagem inferior aí debaixo dos novos viadutos. Vamos para as perguntas dos telespectadores então? Vamos ver a primeira que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp. Queria perguntar por que as rodovias sempre fazem as reformas próximo ao final de ano, uma época que tem mais movimento, as rodovias estão com muito mais movimento. Por que sempre é feito próximo ao final de ano? Obrigado, Juvenal, pela participação. Ele está falando isso, a gente sabe que estamos em maio agora, né? Mas ele está falando justamente porque a interdição vai até o fim do ano. No caso específico dessa obra, que é a principal intervenção da concessionária Rota das Bandeiras desde o início das suas atividades, ela vem sendo planejada desde o ano passado. São 7 meses de obra. A decisão pelo início agora em maio é que a gente entra no período de estiagem, no período seco, onde há maior produtividade para a execução das obras. Sim. Então, a expectativa é quando elas estiverem terminando, final de novembro e início de dezembro, a gente não seja tão impactado, a produtividade da obra não seja tão impactada pelas chuvas. Agora, por que vai demorar tanto também? Não poderia ter feito em etapas para diminuir o transtorno para o motorista? Isso vem sendo discutido, foi muito discutido desde o ano passado. Nós tivemos reuniões com a Artesp, com a Endec, com a MTU, com as concessionárias Renovias e Autoban, que também terão trechos impactados. Em todas as simulações de tráfego que nós fizemos, nós percebemos que fazer essa intervenção ao mesmo tempo causaria o menor impacto possível ao motorista. Por quê? É um trecho curto, de 3 quilômetros, a gente vai fazer tudo em 7 meses. Se essa intervenção fosse segmentada,
O impacto para o motorista seria reduzido em 3, 4 minutos no trânsito, ele perderia 3 ou 4 minutos a menos no trânsito, mas o tempo de duração da obra se estenderia por praticamente 1 ano e meio. E para a gente é inadmissível oferecer um transtorno por tempo tão prolongado para o motorista. Ok. Próxima pergunta, 12:04 agora. Qual a opção que a gente teria? Porque Barão de Itapura, Carolina Florense, Andrade Neves, ali tudo realmente o trânsito já é bem complicado ali, né? Então não daria para desviar por ali. Quais outras opções aí que a gente teria? Obrigado também, Cristiane. E aí? Cristiane, para a sua rota, fora dos horários de pico, eu diria que a melhor alternativa continua sendo a rodovia Dom Pedro I. Agora, das 7 às 9 da manhã, das 16 às 19, a melhor opção é recorrer ao sistema viário municipal. Para evitar esse congestionamento que você citou, tratam-se de fato de avenidas muito carregadas, nós mantivemos desde o começo do ano reuniões com a INDEC e a INDEC nos apoiou, né, nas discussões no planejamento da obra. Será feita a reprogramação de alguns semáforos, a implantação de faixas e placas indicando as rotas alternativas justamente para tentar minimizar esses transtornos aos motoristas. Já já nós vamos falar mais sobre isso, até para você motorista que está preocupado com o trânsito dentro da cidade, você vai saber certinho como se programar a respeito disso também. Mais uma pergunta agora. Meu nome é Marina, eu moro em Campinas, no Jardim Miriam, e trabalho em Valinhos. Normalmente eu faço o trajeto da rodovia Ademar de Barros, pego a rodovia Dom Pedro e pego acesso à rodovia Magalhães Teixeira, sentido ao meu trabalho. Eu gostaria de saber qual que seria o acesso que eu teria que pegar para facilitar o meu itinerário até o meu trabalho. E aí? Neste caso também, Eduardo, a alternativa é que ela utilize o sistema viário municipal. Então ela está vindo da região de Jaguariúna, pela Campinas Mogi, ela segue adiante, em vez de entrar na Dom Pedro, pela rodovia Miguel Nascentes Burnier, a rodovia da CPFL, sim, desce a Norte-Sul, Princesa do Oeste, e acessa ali por trás da Unip a região de Valinhos, a Campinas Valinhos. Isso se for se for nos horários de pico, reforçando, das 7 às 9 da manhã, das 16 às 19. Fora dos horários de pico, a Dom Pedro ainda é a melhor alternativa. Tá aí a resposta para você, Marina. Obrigado pela participação também, viu? Uma última pergunta para a gente fechar essa primeira participação. Vamos ver. Boa tarde. Gostaria de saber como se dará o acesso dos pedestres entre o Parque Imperador até o Carrefour e vice-versa, uma vez que esse trecho é bem utilizado para funcionários da região de lá para a região do Parque Imperador. Obrigado. Luiz Fernando falando aí. Luiz Fernando, boa tarde. Para o morador do Parque Imperador, a passagem inferior vai ser garantida, preservada durante os 7 meses de obra. Então os pedestres vão continuar passando por ali. Exatamente, é lógico, numa condição provisória, não a mesma condição existente atualmente, mas a passagem de pedestres vai ser preservada durante todo o período de obras. Ok? São essas as primeiras informações. Obrigado, viu, Stefan? Obrigado. O Stefan vai continuar com a gente. Tem muito mais perguntas chegando. Você também pode mandar ainda hoje. O Stefan volta para trazer mais detalhes sobre essa interdição, então, na rodovia Dom Pedro. Vamos retomar o assunto aqui. O bloqueio, a interdição total de uma das pistas expressas da rodovia Dom Pedro em Campinas vai começar daqui a pouquinho, agora 12h34, 1h30 exatamente, né? Para começar essa interdição, o Stefan Campineiro, que é o gerente de comunicação da concessionária, está aqui para responder mais perguntas que você mandou aqui para a gente. Nós temos uma pergunta aqui, Stefan, da Vanessa de Oliveira de Sumaré, nós recebemos pelo WhatsApp. Ela quer saber se a entrada do Galeria Shopping vai mudar, se o acesso ali para o Galeria, aquela região tem condomínios ali, empreendimentos, se vai ter alguma mudança fora aquele desvio ali da pista expressa para a Marginal. Nesse momento não vai haver nenhum tipo de alteração, Eduardo. Todos os acessos e saídas de bairros ou dos empreendimentos, eles serão preservados. O ponto de atenção para o motorista é que, em razão das obras, haverá maior lentidão nesse trecho da Dom Pedro, mas todos os acessos e saídas de empreendimentos e bairros serão preservados. Se puder buscar outro acesso para a região do Galeria, é melhor nesse momento. Exatamente, então. Sim. Ok, então tá aí a resposta para a Vanessa. Obrigado, viu, Vanessa, pela sua participação. Nós temos mais perguntas. Eu vou continuar esse bate-papo com o Stefan já, só que agora vamos voltar ao Dom Pedro ao vivo com o repórter André Natali, porque os motoristas estão muito preocupados já, né, Natali, com toda essa interdição. Ou seja, saíram de casa com uma Dom Pedro e vão encontrar à tarde uma Dom Pedro totalmente diferente.
Exatamente, Eduardo. E tem gente que ainda não entendeu onde nós estamos, viu? Até uns amigos mandaram mensagem aqui, mas não entendi direito. Vamos explicar para todo mundo compreender certinho. Ali ao fundo está o trevo da Leroy Merlin, tá bem no fundo dessa baixada aqui onde a gente está. Essa aqui onde a gente está é a pista marginal e essa aqui à direita é a pista local. Então você está vendo que aqui já está dividido. Vamos girar um pouquinho aqui para a gente entender. Ó, pista local, essas duas faixas que ficam aqui à direita, e a pista marginal, essa aqui que vai ser usada para fazer esse desvio. Lá ao fundo, aquela outra lá, ó, é a pista expressa que vai ser fechada. A gente tem até um drone que está aqui acompanhando a gente para fazer as imagens. Esse é o caminho exato que o motorista vai ter que fazer. Ó, tá vindo na pista expressa, vai fazer uma curva à direita aqui, claro que não vai ter esses cones, e aí sim vai para a pista marginal e vai seguir aqui por cerca de 3 quilômetros até chegar lá na frente, passando o trevo do Carrefour, vai ter uma outra saída, uma outra agulha que eles chamam, né? Para aí sim acessar novamente a pista expressa, passar o trevo Campinas-Mogi. Lembrando que a interdição, esse desvio, só acontece no sentido Anhanguera, só lá para o dia 14 é que vai ser feita a interdição e o desvio também na outra pista sentido Jacareí. A gente veio logo cedinho para cá para participar do Bom Dia Cidade, né? E depois saímos para conversar com alguns motoristas que moram aqui na região, passam por aqui e olha, o pessoal está muito preocupado e teve gente até que foi surpreendida com essa notícia, nem sabia desse desvio, olha só. Já tem placas para todo lado, avisos e sinalização. Não tem jeito, até novembro tem mais obras para complicar a vida de quem passa pela Dom Pedro na região de Campinas. Hoje, bem cedinho, demos essa notícia para o Alberto, que ainda não sabia de nada. Interdição, não tô sabendo não. Vai fechar a pista expressa do lado de lá, desde o Galeria até aqui. Ai. Problemas. Com certeza. Você usa sempre a Dom Pedro? Sempre, senhora. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos por onde? Tem que encarar o trânsito, que vai ficar tudo na marginal. Nossa, quanto tempo vai ficar isso? Só até novembro. Ô louco, bicho. Pelo amor de Deus. O Ionaldo passa por ali todo dia e não gostou nada da mudança. A ideia até pode ser boa, mas o prejuízo para nós é imenso, tá? Eu acho que deveria ter pensado nisso antes ou procurar uma saída, né? Tipo, buscar um outro caminho, uma solução paralela para que não prejudique o usuário, né? Vai aumentar mais ou menos em 20 minutos, meia hora o trajeto, e aí? Só que para isso daí que nós trabalhamos com transporte, 20 minutos faz uma diferença muito imensa mesmo. 5 minutos já muda tudo, imagina 20 minutos. Perder tempo na estrada, para quem é motorista e depende disso, não é uma boa opção. Todo dia enfrenta esse trânsito, tanto de manhã como à tarde. E agora? Fica pior. Tem uma rota alternativa? Você tem uma opção? Não, não tenho. Vamos ver à tarde o que a gente vai fazer aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? E em meio a tantas reclamações, achamos quem mora na região e já se conformou. O jeito é programar o dia e torcer para que novembro chegue logo. Porque eu tenho que passar aqui todos os dias que eu vou trabalhar, eu tenho que passar. Não tem alternativa? Não tem outra alternativa. Acordar mais cedo? O que vai... Tem que ser. Vai ter que acordar mais cedo e chegar em casa mais tarde. Já estou me preparando, moro em Souza, tenho que levar minha filha todo dia na faculdade, já estou me preparando pro pior. É ter paciência e esperar a obra acabar para melhorar o nosso fluxo. É obra, né? Não tem jeito, gente. Tem transtorno mesmo. Você vai trocar uma torneira na sua casa aí, às vezes vira uma bagunça danada. Imagina uma obra dessa proporção aqui, desse tamanho. Vamos lá, reforçando. Tá vindo ali o trevo da Leroy Merlin, daqui a pouco tudo isso aqui onde a gente está vendo, ó, a pista expressa vai ser bloqueada e essas sinalizações aqui, né, elas vão ser retiradas também, a gente está vendo uma faixa ali na frente, o motorista vai ser obrigado a fazer esse caminho. Agora, atenção, gente, velocidade reduzida nesse trecho aqui a partir de hoje, de 80 para 60 km por hora. Vai ter fiscalização, claro, continua sendo uma rodovia, a Polícia Federal vai estar intensificando a fiscalização aqui também para evitar transtornos, né? Afinal, vai diminuir o espaço, o número de carros continua o mesmo, cerca de 125 mil veículos por dia, então tira o pé do acelerador, vai devagarzinho para evitar transtornos e, é claro, evitar multas. Edu, 2 horas da tarde começa a operação aqui então, a Polícia Militar vai fazer uma operação aqui, tipo num comboio, para fazer a redução da velocidade aos pouquinhos e aí sim fazer esse desvio. E a gente, é claro, vai passar esses meses aí mostrando um pouco do sofrimento e as alternativas aqui na Dom Pedro, viu, Edu? Com certeza estaremos juntos, porque onde afeta a rotina da população, o EPTV1 está perto, está junto, trazendo muito serviço
muita prestação de serviço para você, inclusive ao vivo. Obrigado novamente, viu, Natália? Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Inclusive, reforçando uma informação que o Natália acabou de passar, Stefan, até que vocês também passaram, vocês da concessionária, né? O tempo de viagem nos horários de pico, ali por esse trecho, deve aumentar 20 minutos. Mas no começo, nos primeiros dias agora, pode ser bem pior. Eduardo, é isso mesmo. Pela experiência em outras obras executadas na rodovia, os primeiros dias são os mais críticos até que o motorista se familiarize com as rotas alternativas, programe, ou melhor, reprograme o seu trajeto. Então, a expectativa da concessionária é que nos primeiros 15 dias da intervenção, o tempo de deslocamento pela Dom Pedro seja um pouco maior. Inclusive, você até respondeu já a pergunta da Thaís Machado Augusto de Campinas. Obrigado, viu, Thaís, pela sua participação. Obrigado por ter mandado uma mensagem pra gente. Ela que estava perguntando justamente sobre essa estimativa. Então, 20 minutos deve aumentar o tempo de viagem aí nos horários de pico, mas nos primeiros dias pode ser pior, viu, Thaís? E ela pergunta também sobre o impacto no anel viário Magalhães Teixeira em Campinas. Pode ter esse impacto, já que está bem perto do trecho que a gente está até vendo aí, o trecho da interdição nas imagens ao vivo? Nas projeções de tráfego que a gente realizou, levando em consideração o volume de tráfego real da concessionária, não tem um grande impacto. Mas nós estamos preparados, caso esse tipo de impacto aconteça também no anel viário. Existem medidas operacionais que podem ser adotadas. Que medidas? Como, por exemplo, a liberação do tráfego pelo acostamento em horários pré-determinados do dia. E nesse trecho que vai ser interditado aí também, o trânsito vai para a marginal, como nós falamos, vai ser usado o acostamento também o dia inteiro ou só nos horários de pico? Não é em todo o trecho do desvio, mas em boa parte do trecho do desvio, o acostamento foi qualificado, já está sinalizado para que durante todo o tempo de obras ele permaneça fluindo como uma terceira faixa de rolamento. Tá, ok. Vamos falar de rota alternativa agora. Nós temos uma ilustração aqui que mostra justamente os caminhos que você, motorista, deve percorrer a partir de agora para evitar esse trecho que nós mostramos aí, que vai ficar muito complicado. Temos aí as rotas alternativas? Não, não é essa aqui não, gente. É das rotas alternativas. Isso nós já mostramos, né? Que é o trevo do Galeria, um dos trevos que vai passar por obras agora. Tem o trevo do Carrefour. Agora sim, obrigado, gente. Olha só, rotas alternativas. Tem as rodovias aqui, Heitor Penteado, Anhanguera, Zeferino Vaz Tapetão, a Miguel Nascentes Burnier, que é a rodovia da CPFL. E entre as avenidas que servem como rotas alternativas a partir de agora, Mackenzie e Guilherme Campos. Vocês já fizeram contato com a INDEC, enfim, com as concessionárias, para traçar um plano em conjunto também, para evitar que essas rotas também travem. Exatamente, Eduardo. Nós mantivemos reuniões com a INDEC, com a Polícia Rodoviária, com as concessionárias que administram essas rodovias, para discutir o plano operacional antes mesmo de apresentá-lo para os estabelecimentos localizados às margens da rodovia e também para os moradores da região. Nesses casos, placas e faixas estão sendo instalados, os painéis de mensagem variável também estão sendo utilizados para orientação do motorista antes de acessar a Dom Pedro. Mas qual a previsão de vocês, em parceria com a INDEC, claro, no caso de Campinas, qual que é a previsão de impacto dentro de Campinas? O que o motorista deve encontrar também pelas principais ruas e avenidas da cidade? O impacto é bem significativo ou não? Não é tão significativo, ele vai existir mais, como eu já havia dito, nos horários de pico, das 7 às 9 da manhã e das 16 às 19. Ele vai encontrar sim um pouco mais de lentidão pelo sistema viário municipal, mas caberá ao motorista, quando estiver se aproximando da Dom Pedro, avaliar qual é a melhor rota, se ele deve seguir pela rodovia ou acessar o viário municipal. Aproveitando esse assunto, vamos reforçar uma informação que nós demos lá na nossa primeira entrada, a primeira participação aqui ao vivo, porque vários moradores de Jaguariúna, Ulambra, Mogi Guaçu estão perguntando pra gente, né? Eles vêm ali pela rodovia Campinas-Mogi, muitos entram ali nesse trecho da rodovia Dom Pedro, que agora vai ser interditado. Qual que é a recomendação? O trecho sentido Jacareí ainda não vai ser interditado. A interdição é só no dia 14 de maio. A interdição agora é no sentido Anhanguera. Mas desde já é bom que essas pessoas dessas cidades que eu citei não passem mais pela rodovia Dom Pedro e sigam pela Miguel Nascentes Burnier, que é a rodovia da CPFL? O motorista que está vindo de Jaguariúna, se ele tem como destino o sentido Anhanguera da rodovia, mais pontos pós-desvio, por exemplo, a Ceasa, a região de Barão Geraldo, ele pode continuar seguindo a Dom Pedro. Caso ele deseje utilizar o lado sul, mais no trecho do desvio entre o Carrefour, o Galeria Shopping, aí neste caso a recomendação é que ele siga reto, passe por cima da Dom Pedro, acesse a rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier e na sequência a norte-sul, podendo chegar a Orozimbo Maia pela região central da cidade ou seguindo até a Princesa do Oeste. É dia 14, então, quando interditar o outro sentido e a pessoa quiser ir para o sentido Jacareí, aí esquece de vez, é melhor não, né? É melhor evitar, se bem que por todo o planejamento feito pela concessionária, no sentido Jacareí,
o trânsito vai rodar com uma qualidade melhor do que no sentido Anhanguera, porque há mais rotas de escape para dentro do município. Ok, informação importante para todos os motoristas então. Agora, a interdição na pista expressa da Dom Pedro também vai ter impacto no transporte público. O repórter Jonathan Morel, ele está ao vivo lá na parada de ônibus do Shopping Iguatemi para trazer os detalhes disso para a gente. E aí, Jonathan, explica certinho então quantas linhas vão ser afetadas ao todo, principalmente no transporte metropolitano. Olá, muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Olha, no total, 8 linhas do transporte metropolitano vão sofrer alterações por causa dessa obra. 6 linhas de Sumaré e 2 linhas de Vinhedo. Importante dizer que o que muda nessas linhas é o tempo de viagem que vai aumentar. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, como a gente já ouviu aí ao longo do jornal, 20 minutos a mais de viagem. Não muda nessas linhas os pontos de parada, o ponto final, nada disso muda. O itinerário continua o mesmo. Então vamos lá a lista divulgada pela MTU das linhas que vão sofrer essa alteração por causa da obra. As de Vinhedo, 727, 727 e X1. As de Sumaré, só as linhas de Sumaré transportam 4.000 passageiros por dia. Olha o impacto disso, hein? A de Sumaré, então, 652 EX2, 654, 654BI1, 655, 655 DV1, 655 PR1. Quase todas essas de Sumaré, o ponto final é aqui, o terminal do Shopping Iguatemi. E a ENDEC divulgou as 2 linhas que vão sofrer alterações, as linhas urbanas, que vão também ter o tempo aumentado de viagem, que é a linha 300 e a linha 369. Além disso, essas linhas vão sofrer alteração no itinerário. O ônibus vai passar por locais diferentes, mas os pontos de parada e o ponto final não muda. Então, é bom que o passageiro já comece a se programar, e se ficou alguma dúvida, a nossa dica é que você acesse a nossa página no G1, que tem todos os detalhes de todas essas alterações. Eduardo. Essa lista completa, passou rapidinho ali pra gente, mas a lista completa, tá, das linhas afetadas, do transporte metropolitano, também no transporte urbano de Campinas, você encontra no G1, g1.com.br/Campinas, está tudo detalhado lá para o passageiro, você passageiro do transporte coletivo, também se organizar. Ok? Obrigado, Jonathan, pelas suas informações, muito boa tarde, viu? Agora, uma outra dúvida, Stefan, que as pessoas têm, é se vai ter restrição para caminhões. Isso foi pensado, vai ter mesmo para tentar fazer o trânsito fluir mais ou não? Não haverá nenhum tipo de restrição para os veículos pesados. A única alteração é a do desvio em si, da pista expressa para a marginal, mas não haverá nenhum tipo de restrição para os veículos pesados. Temos outras perguntas aqui para você que chegaram para a gente pelo nosso WhatsApp, agora da Adriana Farias, de Campinas também. Obrigado, Adriana, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela sua participação. Ela quer saber se essa obra e essa interdição vai impactar o trânsito na altura da Ceasa. Fica bem lá para frente, né? Em todos os estudos que a gente realizou, não tem nenhum tipo de impacto para a Ceasa, considerando que o ponto em que a obra termina, o desvio termina, ele está a 7 quilômetros da Ceasa, então não deve ter nenhum tipo de impacto. Outra pergunta aqui para a gente, o Tiago Cortez de Campinas. Valeu, Tiago, obrigado também, viu, pela sua participação. Ele quer saber como é que fica a entrada para os colégios Notre Dame e Comunitária. Nós mantivemos há cerca de 15 dias reuniões com a direção desses 2 colégios, tanto do Notre Dame quanto da Comunitária, e a expectativa, até por avaliação da direção desses 2 colégios, é que não deverá haver nenhum tipo de impacto nos horários de entrada dos alunos. Outra coisa que as pessoas perguntam com muita frequência é se não tinha como aumentar o número de equipes, fazer um trabalho à noite, para tentar minimizar os impactos dessa obra. Como que vai ser o número de equipes? Vai ter trabalho à noite também? Não? Serão 5 grandes pontos de intervenção. Nós teremos uma equipe para cada um desses pontos de obra e trabalhando em 2 turnos. Então, equipes trabalhando durante o dia e à noite também, justamente com o objetivo de antecipar ao máximo a entrega da obra, minimizando assim os transtornos aos motoristas. A gente sabe que esse trecho aí que a gente está vendo até de novo nas imagens aéreas é um trecho bem complicado, né? Algumas obras já foram feitas, a construção das marginais ali, mas isso não resolveu por completo o problema. Justamente por isso essas novas obras vão acontecer a partir de hoje, 2 da tarde. Como que deve ficar o trânsito depois dessa obra concluída? Vai fluir? Não vai ter mais gargalo? Não vai ter mais lentidão e até mesmo trânsito parado nesses trechos? Eduardo, muitos usuários nos questionam do porquê de, mesmo com as marginais, alguns gargalos no trânsito permanecerem. É justamente porque essa grande intervenção é executada em etapas. A Rota das Bandeiras precisava concluir as marginais para que ela fosse uma rota alternativa de desvio para a execução da remodelação dos 2 trevos. Então, quando tudo isso for concluído agora, a remodelação
remodelação e implantação dos trevos Galeria e Carrefour, aí sim o motorista, sem dúvida alguma, poderá encontrar muito mais segurança e principalmente fluidez nos seus deslocamentos por esse trecho específico da Dom Pedro. Agora, 9 minutinhos, quase 1 da tarde já, falta pouco para começar essa interdição da pista expressa da rodovia Dom Pedro. Vamos só reforçar aquela informação. É bom evitar aquele ponto exato do desvio da pista expressa para a marginal. É bom entrar na marginal um pouquinho antes, então, para o motorista que vai passar por lá agora. Sim, o motorista que estiver na pista expressa da Dom Pedro, sentido Anhanguera, se possível, ele deve acessar a marginal na primeira agulha disponível, que é logo depois do trevo da Leroy Merlin. Porque nesse trecho adiante haverá o afunilamento do trânsito, a implantação dos últimos trechos de sinalização e ele poderá pegar uma lentidão um pouco acima do previsto. Ok, obrigado ao Steph, então, pela participação ao vivo aqui. Eu só preciso lembrar que as nossas equipes continuam mobilizadas, tá? Ao longo da nossa programação, você vai ter informação ao vivo, prestação de serviço também ao vivo sobre essa interdição, ok? Então fique ligado na nossa programação e também no EPTV2, que vai trazer o impacto do trânsito no primeiro horário de pico. Obrigado, Stefan, mais uma vez. Boa tarde para você e bom trabalho lá, viu? Boa tarde. Tudo. Até mais. Tchau, tchau, gente. A gente se vê novamente amanhã. Boa tarde.